Tá gravando. Deixa eu voltar lá. Então, a óptica, né, geométrica vai estudar a luz e seus fenômenos, né, seus efeitos. E a luz é essencial, né, para os seres vivos, para o planeta. Essa luz, essa energia que é transportada a partir do Sol, porque é a fonte de energia para tudo que acontece, né, entre os seres vivos no planeta. Então, as plantas que fazem a fotossíntese, produzem seus alimentos a partir dessa energia luminosa. Os demais animais que se alimentam, né, dessas plantas, toda a cadeia alimentar está associado aí a energia que é transformada aí pelas plantas, né? Você tem o aquecimento do planeta, e com o aquecimento do planeta você tem a formação da atmosfera. Essa atmosfera retém o calor, né, que é convertido aí no planeta quando recebe esses raios luminosos. Isso faz com que os fenômenos aí atmosféricos estejam relacionados a esse aquecimento, como os ventos, né, como a própria formação da água líquida, o clima que se mantém no planeta, ele acontece em razão, né, dessa incidência da luz solar e dessa energia que é transportada aí pela luz. Então, o que nós podemos, né, associar aí aos fenômenos luminosos, podemos chegar à seguinte conclusão, né? Se não tivéssemos, né, os efeitos, né, da luminosidade e dos raios solares, seria impossível manter o planeta, né, com a existência de vida. Então, tem aqui no quadrinho ao lado, para vocês verem, né, a óptica, né, a área das ciências que vai estudar os fenômenos ligados principalmente à luz visível, que é uma radiação, né, um tipo de radiação. Essa luz visível é a luz que consegue sensibilizar células, né, especiais que você tem nos olhos, né, e sensibilizando essas células que você tem nos olhos, isso é transformado num sinal, né, um impulso nervoso, e o seu cérebro então consegue detectar a presença, né, de objetos, consegue detectar a existência de cores e todos os demais formatos, né, como que você vê, né, o que existe, a existência da matéria, né? Então, tudo isso em função do seu o sistema visual que você possui, né, permite a você perceber a emissão da luz, né? Seria a reflexão dessa luz que parte aí dos objetos, né, ao seu redor. E essa reflexão é uma das propriedades que a luz, né, ela tem, propriedade de sofrer reflexão. Bom, falando em fontes de luz, né? Que fontes de luz nós temos aí, né? Você pode fazer um comparativo entre o Sol, né, e entre a Lua. Ambos são fontes de emissão de luz, né? Você percebe a luz desses astros chegando até você. No entanto, no caso do Sol, nós temos uma emissão de luz onde esta luz é produzida por ele através das reações de fusão nuclear que acontecem lá no Sol, né? Os átomos lá de hidrogênio se fundem para se transformar em átomos de hélio, os átomos de hélio se fundem para se transformar em átomos lá de berílio e assim por diante. Todas essas reações de fusão nuclear vão liberar uma enorme quantidade de energia e parte dessa energia, né, viaja na forma de luz. Então, o Sol, ele produz e emite a própria luz, né? Ele é uma fonte, então, primária de emissão de luz. Como fonte primária, ele a produz, ele gera a luz que ele está emitindo. No caso da Lua, ela brilha ali no céu, né, pelo efeito da reflexão. Então, a luz do Sol, né, reflete-se na superfície da Lua, e essa luz refletida da Lua acaba chegando até a Terra e nós enxergamos, então, a Lua lá brilhando no céu. No caso, então, de uma
fonte de luz que não produz a própria luz, mas reflete a luz de uma outra fonte, nós vamos estar lidando, então, com uma fonte de luz secundária. Então, aí, nesse caso, está acontecendo uma reflexão. Corpos que são iluminados são detectados por você por serem uma fonte secundária de luz que está refletindo a luz de uma fonte primária. Então, se você acende, por exemplo, uma lâmpada, ou uma fogueira, ou seja lá qualquer fonte primária, né, de emissão de luz, essa luz vai refletir em algum objeto, e esse objeto vai levar essa luz até você, vai se tratar, então, de uma fonte de luz secundária. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Tudo. Vamos lá adiante. Né? Raios de luz. Bom, então, a gente precisa, né, estabelecer alguns elementos, né, para a luz. Como que é composta a luz? Do que ela é feita, afinal de contas? Né? Bom, são ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, elas vão se comportar, durante a propagação delas, como se fossem raios de luz. Então, um raio de luz, ele vai ser formado lá por vários feixes, né? Composto por vários feixes de raios, e essa luz vai ter uma propagação no meio em que ela estiver atravessando, que vai ser uma propagação retilínea, forma reta, né? E esse raio de luz, que é o principal elemento que compõe lá os feixes, né, de luz, podemos dizer então que essa luz, esses feixes de raios, né, que compõem lá a sua luz, sempre vão se propagar de maneira retilínea, formando uma reta, né? A luz que nós recebemos lá do Sol, né, os feixes de raios de luz que nós recebemos lá do Sol, eles são compostos, né, por ondas eletromagnéticas de diferentes frequências. E cada frequência desses raios de luz, que formam os feixes de luz que vêm do Sol, são o que nós chamamos de raios, né, ondas monocromáticas. Por que monocromáticas? Porque cada uma delas vai representar uma determinada cor. Essa cor que nós enxergamos, né, nessas radiações monocromáticas, está associada à frequência daquela onda eletromagnética. Então, a luz branca que vem lá do Sol, ela é uma combinação de vários raios que são monocromáticos. Vários raios que têm uma determinada cor, que causam a nós a percepção de uma determinada cor. Essa percepção, então, que vai formar um feixe que nós chamamos de policromático, vai gerar, então, a luz branca. E cada uma dessas cores, essas colorações, está associada a uma frequência daquela radiação monocromática. Então, se nós olharmos esse quadro aqui à esquerda, a gente percebe o seguinte: eu tenho raios de luz vermelha, né, raios de luz verde e raios de luz azul, que seriam as nossas cores primárias, né? A combinação desses raios começa a gerar as outras cores. Começa a gerar aqui amarelo, começa a gerar o ciano, começa a gerar aqui o magenta. E quando eu tenho a combinação de todos essas radiações monocromáticas, a mistura de todas estas cores, eu vou ter o branco. Então, quando nós observamos, por exemplo, o arco-íris, esse arco-íris ele é justamente um feixe de luz que sofreu uma decomposição de todas as radiações monocromáticas que compõem a luz branca. Então, aí você percebe lá no arco-íris, aquelas 7 cores que aparecem ali, né? Você tem a representação lá, 7 não, né? Seriam 7, ainda tem algumas outras intermediárias ali. Você percebe que aquela luz branca que se decompôs,
ela vai ser formada até por várias outras radiações, né, monocromáticas, que vão ser resultado da interação entre a cor de cada uma das radiações. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Muito bem. Já sabemos, então, que a luz, onda eletromagnética, ela se propaga através de raios luminosos, né? Esses raios luminosos se propagam de maneira retilínea. Essa luz, ela é composta, né? Então, eu tenho os feixes de luz, são compostos por vários raios de luz, e vimos também que cada cor que compõe a luz branca representa uma radiação monocromática, né? Uma cor, nos causa a impressão de uma determinada cor. E isso acontece por causa das diferentes frequências que nós temos para cada tipo de radiação monocromática, formando, então, o que nós chamamos lá de feixe luminoso policromático. Os meios ópticos, né? Quais são os meios ópticos? Seriam os meios que eu vou ter a propagação lá dos meus raios de luz. Os meios ópticos, a grosso modo, podem ser transparentes, translúcidos ou opacos. Então, dá uma observada aqui nesses 3 primeiros quadros. Então, eu peguei aqui um primeiro quadro, que deve ter aqui algum vidro, pode ter aqui algum material transparente, e esse material transparente permite a passagem da luz de maneira total, né? Sabemos que a luz, ela pode se propagar em diversos tipos de materiais, vai? Se propaga no ar, se propaga na água, e tem até propagação onde não tem nenhum material, ou seja, no vácuo. A velocidade da luz é determinada, né, medida em 300 mil quilômetros por segundo. E essa velocidade de propagação da luz no vácuo muda quando você tem a propagação da luz em outros meios materiais, em outros meios mais densos. Então, o que acontece? Quando eu tenho um meio material que permite a passagem dos raios de luz sem nenhuma dificuldade, eu tenho um meio transparente. Quando eu tenho um material que permite parte dos raios de luz atravessarem, ele bloqueia alguns outros raios de luz, não permite a passagem completa, eu vou ter um meio translúcido. Você pode ver um meio translúcido quando você observa aqueles vidros lajeados, né? Aqueles vidros mais que são lajeados para você poder deixar mais opaco, né, a passagem lá dos raios de luz. E eu tenho meios que não permitem a passagem, né, dos raios de luz, não permitem com que os raios de luz o atravessem. Nesse caso, nós estamos lidando aí com um meio opaco. Então, está aqui o primeiro quadrinho, mostrando aqui o nosso globo terrestre, um meio transparente, pode ser vidro, por exemplo. Tenho aqui um meio opaco, permite parte da passagem dos raios de luz, e aqui o nosso meio, o meio translúcido aqui no meio, que permite parte da passagem dos raios de luz, e o meio opaco, que não permite nenhuma passagem de raio de luz, né? Então, tá aí as 3 condições, né, de classificação aí dos meios ópticos. Até aqui tudo bem, pessoal? Veja aí na página 58, eu tenho a luz e as suas propriedades, né? Então, tem uma figura aqui que é chamada de câmara escura. Essa câmara escura, ela tem um funcionamento que é o princípio das câmeras, né, fotográficas. E também é o princípio de funcionamento lá dos nossos olhos. Acontece dessa mesma maneira. Então, na câmara escura, você tem aqui no interior dela, ela é toda pintada de preto, né, para ficar bem escuro, a parte interna. E na frente dela é colocado aqui um furinho, um orifício. Esse orifício permite, então, a passagem dos raios de luz que são provenientes lá de um objeto qualquer. Na frente da câmera vai aparecer a imagem.
Então, nessa câmera, o que é colocado aqui na frente? É colocado um material que seja aí translúcido. E aí, se você observar aqui nessa parte da frente da sua câmera, você vai ver a imagem daquele objeto que você focalizou invertida. Ela aparece aqui de cabeça para baixo. Então, você tem uma relação, né, de ao comprimento, né, dessa câmera escura, que é essa medida B. Esse comprimento com relação a essa altura vai então determinar o tamanho da imagem que você produz aqui dentro da sua câmera escura. Isso só é possível de acontecer porque a luz se propaga em segmentos, né, de reta, todos eles em linha reta. Então tem um raio de luz que parte do topo da árvore, ele vem, passa pelo orifício e ele vai bater aqui no fundo da caixa. Outro raio que vem lá da base da árvore sobe, passa pelo furo e vai se projetar aqui no fundo da caixa. A combinação dos raios de luz, então, todos que conseguem passar pelo orifício, vão formar essa imagem aqui. E a imagem aparece invertida justamente por quê? Por causa da propagação, né, retilínea dos nossos raios de luz. Então, uma outra ampliação aqui da nossa câmera escura. Então, o cara tem aqui o furinho, né, da câmera escura, e aqui ele coloca, né, um material que seja aí translúcido, permita a passagem de parte dos raios de luz, e aí ele observa aqui, ele focaliza os prédios aqui com a câmera dele, e ele percebe que a imagem aqui aparece invertida. Você pode fazer isso até em casa mesmo, né? Você pode pegar uma caixinha de sapato, né? E com a caixinha de sapato você pinta a parte de dentro dessa caixinha de sapato de preto, faz um furinho na frente, né? E na parte do fundo dela, você faz um recorte retangular e coloca lá um pedaço de papel manteiga, por exemplo, ou aqueles papéis lá que a gente usa para embalar pão, né? Um papel que seja aí translúcido. Não pode ser transparente e não pode ser opaco. Tem que estar no meio termo ali para você poder ver a formação da imagem, né? Que você vai perceber que ela vai estar invertida. Então, aí um experimento que vocês podem até fazer em casa, né? E foi isso, então, que permitiu que fossem desenvolvidas, né, as câmeras fotográficas de hoje em dia. Então, vocês devem ter assistido aqueles filmes antigos onde o cara tinha uma caixona grande, onde ele enfiava a cabeça debaixo de um tecido ali e fazia as fotos, né, registrava as fotografias a partir daquelas câmeras que eram câmeras escuras mesmo, né? Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Então, beleza. Aqui vocês estão vendo um quadro que foi pintado aqui por um pintor aí que ele, naquela época que foi pintado esse quadro, não tinha, né, a luz elétrica, não tinha energia elétrica para produzir a luz, né? Então os caras utilizavam lamparina, vela, lampião, e quando essas pinturas saíam, né, aconteciam em ambientes escuros, né? Então você percebe que a iluminação que aparecia na pessoa era uma iluminação proveniente desse tipo de, de fontes de iluminação, né? Vela, lampião, lamparina, e isso então eles replicavam, né, esses efeitos de acordo com o que eles tinham como modelo do que eles estavam pintando na época, né? Então eram imagens que se assemelhavam mesmo, né, com imagens de uma câmera escura, em razão dos tipos de fontes luminosas que eles tinham à disposição na época. Então vamos lá, pessoal. Aqui na página 59, ele fala do princípio da propagação retilínea dos raios luminosos. Então, como que a gente percebe que está havendo uma propagação retilínea, né, desses raios? Se você tem aqui, ó, na figura, uma fonte de luz pontual, quer dizer, uma fonte de luz pontual, ela funciona como se a luz estivesse, né, se propagando de um ponto, como se fosse
de um único ponto de propagação, né? Então, os raios de luz vão ser produzidos num feixe que vai, né, ele vai abrindo, é um feixe que vai como se estivesse divergindo, os raios se afastando um do outro. Então, reparem que nessa fonte pontual, se eu coloco esse anteparo na frente dessa fonte pontual, esse anteparo vai produzir, então, lá na frente, uma sombra. E essa sombra tem uma dimensão que vai ser proporcional ao tamanho do objeto. Mas em que proporcionalidade isso acontece? Seguindo essa proporcionalidade de raios que estão divergindo, abrindo, né, e se propagando em linha reta. Então, quanto mais próximo o cara estiver aqui da minha fonte luminosa, ele vai ter, então, um tamanho de sombra menor, porque ele vai estar capturando, né, os feixes luminosos mais próximos a ele. Então, observem aqui, no outro quadro aqui do lado, que eu tenho o Sol, aqui ou nascendo ou se pondo. Então, pelo fato da propagação retilínea dos raios de luz, a sombra que se projeta aqui das pessoas pode estar mais alongada quando o Sol está mais no horizonte, e quando o Sol está a pino, na parte mais alta, a sombra dessa pessoa vai tender a ficar menor. Então, essa proporcionalidade de posições só acontece por causa da propagação retilínea do nosso raio de luz. Então, sombra, lá em óptica, representa a região na qual há ausência total da luz. E isso acontece quando você tem um corpo que é opaco, né, bloqueando esse raio de luz. Existe uma outra região ao redor da sombra que nós chamamos de penumbra. Essa penumbra representa uma região onde houve um bloqueio parcial dos raios de luz. Alguns raios de luz conseguem chegar nessa região, não conseguem fazer, né, a iluminação completa, mas ainda assim não fica a formação de uma sombra. Alguns raios conseguem, né, chegar nessa região. Então está se mostrando aqui o exemplo que nós temos aqui de uma esfera, né, em frente a uma lanterna. Toda essa região que passa para cá é o cone de sombra. Então, o cone de sombra é formado por um raio de luz que vem de uma extremidade da lanterna e pega aqui, tangenciando a nossa esfera. Esses raios que estão passando aqui direto produzem regiões que são iluminadas. Esse outro raio que está passando aqui, tangenciando a parte de cima da esfera, também produz para cima dele regiões iluminadas. Agora, os raios de luz que foram bloqueados pela face dessa esfera geram essa região toda de sombra, onde não tem nenhum raio de luz, e aqui, então, isso vai se propagando na forma de um cone. Agora, quando você tem objetos, né, que têm uma dimensão que é proporcional à dimensão da fonte de luz, ou seja, quando a minha fonte de luz não é uma fonte pontual, ela é uma fonte de luz que é mais extensa, ela produz, então, dois tipos de raios. Um deles é o que vai tangenciar, que está saindo aqui das extremidades, e o outro raio que vem dessa outra extremidade também pode passar de maneira invertida. Então, um raio vai sair, na verdade, dois raios de luz, né, que nós precisamos para construir aqui os cones. Esses raios de luz podem sair de maneira paralela, tangenciando o meu material, o meu obstáculo aqui, e esses raios de luz podem sair também de maneira perpendicular. Perpendicular não, de maneira concorrente, eles podem se cruzar. E quando eles se cruzam, parte deles acaba iluminando uma pequena região ao redor da sombra. Essa pequena região ao redor da sombra, que tem um pouco de iluminação, não está totalmente como sombra, nós chamamos de penumbra. Então, essa penumbra vai acabar aparecendo sempre que eu tiver uma fonte de luz, né, que é uma fonte de luz mais extensa. Então, você pode pensar uma fonte de luz mais extensa como sendo aquelas lâmpadas fluorescentes largas que nós temos, né, no teto.
elas permitem a formação da penumbra. Isso também acontece quando ocorre eclipses, né? Nos eclipses nós temos regiões, então, de sombra e regiões de penumbra. Como que isso vai acontecer, então? Eu tenho aqui o Sol, não é? O Sol é uma fonte de luz extensa, porque é grande para nós, é uma fonte de luz extensa. Então, os raios de luz que partem do Sol, existem duas situações onde pode haver, né, um eclipse. Eu posso ter o eclipse acontecendo quando a sombra da Terra acaba escondendo a Lua, ou seja, a Lua entra numa região de sombra da Terra, e eu posso ter a própria Lua criando a sua sombra na Terra. Então eu tenho as diferenças do eclipse, né, solar e do eclipse lunar. No primeiro caso, eu observo o seguinte: a Terra está na frente da Lua. Os raios de luz que partem do Sol, então eu construo aqui os raios que partem da parte de cima e da parte de baixo, de toda a extensão da fonte luminosa. Um primeiro raio que parte aqui do Sol, ele passa tangenciando a Terra por cima. Outro raio de luz que parte aqui da base, da parte de baixo do Sol, também se propaga tangenciando a Terra. E tem outros dois raios de luz no Sol que partem um do topo, nessa diagonal, e tangenciam a parte de baixo da Terra, e outro raio que parte daqui de baixo do Sol e tangencia a parte de cima da Terra. Então vejam que eu vou gerar uma região de sombra da Terra e uma região de penumbra. Quando a Lua atravessar essa região de sombra da Terra, nós vamos começar a enxergar essa sombra se formando aqui na Lua. Então eu tenho o eclipse lunar. Sombra da Terra se projetando na Lua. Já o eclipse solar, a situação é a seguinte: a Lua vai entrar na frente da propagação das luzes, né, que partem do Sol. Então, o que acontece? Um raio de luz parte do topo, aqui do Sol, passa tangenciando a Lua e vai produzir aqui uma sombra na Terra. Outro raio de luz também parte da base do Sol, tangencia a parte de baixo da Lua, e aqui eu tenho a formação do cone, né, de sombra, onde acontece o eclipse total. Da mesma maneira, tem raios de luz que partem do topo do Sol e cruzam na parte de baixo da Lua, tangenciando a parte de baixo. E vão, então, produzir aqui uma região de penumbra. Outro raio de luz que parte aqui da parte de baixo do Sol, também tangencia a Lua agora por cima, existe uma inversão, né, nas posições que eles passam, eles acabam se cruzando, e vai produzir uma região de penumbra aqui na parte de cima da Terra. Então vejam que vai haver uma região de penumbra, uma região de parcialmente iluminada e uma região de sombra total, que é esse cone de sombra aqui na parte interna. Na região de sombra total, na parte interna desse cone, eu tenho o eclipse total. E na região de penumbra, quem estiver aqui no planeta, na região de penumbra, vai enxergar um eclipse parcial. Isso é demonstrado aqui na fotografia, onde está se mostrando aqui, né, o eclipse total do Sol, né? O nosso eclipse solar. Deu para entender, gente? Tranquilo até aqui? Deu. Muito bem. Olha só, aqui na página 60 tem um princípio bastante importante, que é o princípio da propagação independente dos raios luminosos. Um raio luminoso não interfere na trajetória do outro. Se um raio luminoso se encontrar com outro raio luminoso, eles permanecem se propagando sem que um interfira em nada no outro. Então, raios luminosos podem se cruzar sem problema nenhum. Não vai haver
nenhuma interferência na propagação desses raios. Então, observe aqui esse teto aqui dessa danceteria, né, com vários canhões de luz, todos eles projetando feixes de luz que né, atravessa o outro, um se cruza com o outro, mas não há interferência nenhuma na propagação. Eles continuam se propagando na mesma direção e sentido, né, sem nenhum tipo de modificação na sua trajetória de propagação. Tudo bem, turma? Reparem também que não há, além de não haver desvios, né, na trajetória dos raios de luz, não há nenhuma modificação também na intensidade do brilho, né? Na intensidade não muda nada, não há aumento ou diminuição na intensidade luminosa, conforme eles se cruzam. Eles guardam as suas mesmas características, mesmo que eles se cruzem, né? Um outro princípio que é importante é o princípio da propagação reversível dos raios luminosos. Então, os raios luminosos podem se propagar em um sentido e também no sentido oposto. O que significa isso, então? Se você determinar um sentido de propagação, digamos que seja, se o raio se propaga da direita para a esquerda, ele também pode se propagar da esquerda para a direita. Essa reversibilidade não afeta em nada as propriedades desse raio luminoso. É por isso que você consegue, né, no espelho retrovisor que você tem lá no carro, você consegue enxergar quem está lá no banco de trás, assim como quem está no banco de trás consegue enxergar você a partir do mesmo espelho retrovisor. Por que isso acontece? Porque se um raio de luz parte do seu rosto, reflete no espelho e chega no garoto, o garoto está enxergando você. Da mesma forma que esse raio de luz que parte do garoto, reflete no espelho e volta para você, te faz enxergar a imagem do garoto. Então é o princípio da reversibilidade. Se um raio de luz se propaga de um ponto A até um ponto B, esse mesmo raio de luz também se propaga do ponto B até o ponto A com as mesmas características. Vamos chegar aqui, ó, o esqueminha. Então vejam, né, que se você tem aqui no seu ponto A e tem um ponto B. E aqui você tem um espelho. O que acontece, então? Os raios de luz que partem dos seus olhos, eles refletem no espelho e chegam nos olhos da outra pessoa, que vai enxergar os seus olhos, né, azuis aqui, vamos dizer assim. Da mesma forma que os raios que partem do ponto B, da pessoa de olhos castanhos, também se refletem no espelho e se propagam até chegar nos olhos da pessoa A, de olhos claros, que vai enxergar os olhos castanhos da outra pessoa. Então, a luz, né, tem esse princípio da reversibilidade, né? Ela pode se propagar, né, em sentidos aí opostos com as mesmas características. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Tranquilo, professor. Opa, deixa eu voltar aqui na pastilhinha. Bom, a luz, né, tem alguns fenômenos, né, característicos dela. Esses fenômenos também são relacionados a fenômenos de ondas, né? Então, já vimos aí que dentro de uma propriedade importante que tem os raios de luz é a reflexão. Então, a luz, como ondas que são ondas eletromagnéticas, né, pode sofrer reflexão em superfícies planas, né, em superfícies polidas. Ela, então, sofre reflexão. É o caso de um espelho, né? Além disso, nós temos aí algumas situações onde a luz atravessa meios materiais e nesses meios materiais existe uma certa densidade nesse material que faz com que a luz sofra um desvio, né,
na sua direção de propagação. Esses desvios acontecem porque esse meio de propagação faz com que a velocidade da luz mude, né, modifique num meio material mais denso. E esse fenômeno, então, é conhecido como refração. A refração da luz vai acontecer quando ela atravessa um meio material. Esse meio material causa uma mudança na velocidade da luz, e essa mudança de velocidade da luz faz com que a trajetória do raio de luz seja modificada. Então, aqui tem uma imagem, né, de uma montanha, tem um lago aqui com águas bem tranquilas, né? Reparem, então, que existe uma reflexão. Há uma imagem da montanha e da árvore se formando na superfície do lago. Isso está acontecendo porque a luz que parte da montanha reflete na água e chega até os seus olhos, de forma que você tem a impressão de que a montanha está aqui, ó. Mesma coisa a árvore. Tem raios de luz que partem da árvore, batem na superfície da água, sofrem a reflexão e vão até os seus olhos. Então, de onde esses raios estão partindo, dá a impressão de que a árvore seja esta aqui. Mas é, na verdade, somente uma imagem, um reflexo. Fenômeno da reflexão dos raios de luz. Então, na reflexão da luz, nós temos uns elementos importantes aí para poder estar descrevendo, né? O que acontece, né? Se você tem, né, um raio de luz, que ele é emitido aqui, né, por uma fonte, e você tem uma superfície considerada um espelho, uma superfície espelhada, que tem que ser uma superfície bem lisa, né? E essa superfície tem que ser bem lisa, bem polida. Esse raio de luz, então, que vai chegar na superfície material, e essa superfície não pode ser transparente também, né? Nós temos que ter uma superfície aqui relativamente opaca para não deixar esse raio de luz atravessar. Alguns podem ter até atravessar e outros não. Mas, de qualquer maneira, a condição aí mais importante é de ser uma superfície espelhada, uma superfície bem lisa, bem polida, né? Então, o raio de luz que chega é chamado de raio incidente. Notem que eu desenhei aqui uma reta e coloquei uma setinha nesse raio incidente. Essa setinha está dizendo para mim qual é o sentido de propagação desse raio. Quando ele atinge a superfície, eu tenho, então, a saída do raio refletido, em vermelhinho aqui. Qual que é o elemento que nós usamos para poder fazer o trabalho geométrico disso tudo? Nós vamos traçar uma linha que é perpendicular à superfície do nosso espelho. É uma linha perpendicular que nós vamos chamar de normal, linha normal. A linha normal, perpendicular à superfície, ela faz, então, um ângulo reto com a superfície, um ângulo de 90 graus. E o que acontece, então? Qual que é a regra matemática da coisa? Eu vou sempre ter um ângulo do raio de luz incidente com relação à normal. Esse ângulo de incidência, neste exemplo, é de 45 graus. Adivinha o que vai acontecer com o raio refletido? O raio refletido, ele vai formar um ângulo com a normal também de 45 graus. O ângulo de reflexão é sempre igual ao ângulo de incidência, com relação à normal, para qualquer reflexão de qualquer raio de luz. Então, primeira lei da reflexão, né? Nós chamamos aí, né, essa superfície espelhada, ela tem um nome formal, né? Onde acontece isso. Ela é chamada, então, de, nesse processo, esse fenômeno, né, de reflexão especular da luz. Especular porque eu estou lidando com algo que funciona como espelho. Então, a primeira lei da reflexão, o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares. O que significa isso? Estão no mesmo plano. Tanto o raio incidente, quanto o raio refletido, quanto a normal estão no mesmo plano. A segunda lei da reflexão diz que o ângulo de incidência, formado com a reta normal,
é igual ao ângulo de reflexão. Então, ângulos nós representamos lá por letras, né? Essas letras com aquele chapeuzinho, aquele acento circunflexo em cima, indicam um ângulo. Então, o ângulo I de incidência é igual ao ângulo R de reflexão. Tá certo, pessoal? Uhum. Notem, então, que eu tenho uma situação aqui de como que nós enxergamos, né, os raios de luz que vão estar sendo refletidos nos objetos, né? Então, veja, quando eu pego aqui uma superfície, uma primeira superfície, que permite a reflexão total, né, de todos os raios, eu tenho lá, então, a luz branca, que é composta por várias cores, várias radiações monocromáticas. Este material que está aqui, ele reflete todas as radiações monocromáticas. Todas elas são refletidas. Então, todas elas são refletidas, eu consigo enxergar esse objeto na cor branca. Por quê? Ela não absorve nenhuma das radiações eletromagnéticas, que são monocromáticas. Ela reflete todas, vermelho, amarelo, verde, azul, e eu vou enxergar isso aqui como um branco. Se eu pegar um objeto que tem um material na sua composição que absorve todas as radiações eletromagnéticas de todas as cores, nada é refletido e eu então enxergo isso como preto. Enxergar preto, então, refere-se o quê? À ausência de raios de luz sendo refletidos. E existem alguns materiais que conseguem absorver os raios de luz, as radiações monocromáticas que compõem a luz branca, mas refletir apenas uma das radiações, uma das cores. Quando isso acontece, eu vou perceber então que vai sair somente uma luz monocromática. Nesse caso, a pessoa está enxergando vermelho. Por que ela enxerga vermelho? Porque todas as outras cores, referente às outras radiações monocromáticas, são absorvidas. E a única radiação monocromática que é refletida é o vermelho. Então, eu tenho a percepção da cor desse objeto como sendo vermelho. Tá claro isso, pessoal? Tá. Tranquilo até aqui? Aqui tem um experimento para vocês fazerem aí em casa. Você pode até tentar fazer em casa um disco de Newton. Esse disco de Newton está no material de apoio de vocês, tá? Para vocês recortarem. Então, lá no final da apostilinha, pega lá o material de apoio, faz lá o seu disco de Newton, e aí você responde aqui nessas análises, né? Escreva o que ocorreu com o disco ao girá-lo rapidamente, né? E pesquise sobre a formação das cores de luz, né? Então, lá no material de apoio fica essa liçãozinha de casa para vocês. Recorta lá o disco de Newton, coloca ele lá no apoio, segue aqui as instruções aí da apostilinha que está pedindo para vocês fazerem, e depois vocês anotam lá o que vocês observaram a respeito, né, do funcionamento aí do disco de Newton. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Dúvidas aí? Tranquilo? Tranquilo. Beleza, então. Deixa eu conferir aqui. Ana Clara, Gustavo Martins, Gustavo Pierre, Levi, Sandro e Sofia. Pessoal, por hoje é só. Um abração aí para todos. Fiquem com Deus, se cuidem e até o nosso próximo episódio. Tchau. Ok, professor. Falou. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, tchau. Abração.